Bom dia, família! Sejam bem-vindos de volta ao nosso devocional. Feliz segunda para você aí, aonde você estiver. Que Deus te abençoe hoje, que Deus te fortaleça e que Deus use esse devocional de hoje e dessa semana para preparar o nosso coração para a celebração dessa época tão central, tão importante para nós que temos a nossa fé em Jesus. Nós estamos na última semana do nosso devocional diário desse ano, tá? Ano que vem a gente volta de novo, mas voltamos com algo muito mais parecido com aquilo que nós vamos fazer essa semana. Essa semana nós vamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia e aplicar a Bíblia juntos, eu e você. E o ano que vem nós vamos voltar com o nosso devocional diário, onde nós vamos estudar um capítulo da Bíblia por dia, ok? E vamos fazer um apanhado, um apanhadão aí da Bíblia ao longo do nosso ano. Nós fizemos isso já por 2 anos, foi um tempo muito rico, 3 anos praticamente, foi um tempo muito rico, muito abençoador. E eu convido você a estar de volta com a gente no ano que vem, quando a gente voltar com isso. A partir do mês de fevereiro a gente já deve estar voltando com o devocional diário, tá bom? Mas essa semana nós já concluímos o nosso livro devocional, que a gente usou esse ano como guia para a nossa conversa, né? Um dia de cada vez. E nós estamos aproveitando essa última semana para a gente falar um pouquinho sobre a história do Natal. Fiz uma enquete algumas semanas atrás, perguntando o que vocês queriam. Queriam que a gente estudasse a história do Natal, queriam que fosse perguntas e respostas, né, bíblicas, teológicas, e a grande maioria votou pedindo que a gente estudasse a história do Natal junto. Então é isso que nós vamos fazer, de hoje até sexta-feira, e sexta-feira a gente conclui esse tempo de devocional diário. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. O Evangelho de Lucas é um dos evangelhos que conta a história do nascimento de Jesus. Nós vamos olhar um pouquinho o nascimento, nem o nascimento, nós vamos olhar o anjo falando com Maria, mas antes disso nós vamos voltar ainda e vamos falar um pouquinho sobre Isabel e João Batista. E eu quero começar hoje introduzindo um tema para você que eu acho que é importante a gente entender nessa época do ano. Quero aproveitar aqui para agradecer o pastor Spiller, né, que fez o devocional para mim quarta, quinta e sexta, inclusive trouxe um devocional sobre Natal na sexta-feira. Natal significa que nós não estamos sós, e ele tocou em algumas coisas que, de certa forma, eu vou tocar também, no sentido dele falou, né, Natal é a história do céu invadindo a terra, né? E é essa consciência que eu quero trazer para nós hoje. Eu quero que você veja no texto que nós vamos estudar que, assim como os que receberam as primeiras mensagens e proclamações angelicais, né, do nascimento de Jesus e de João Batista, tiveram dificuldade de acreditar no sobrenatural. Ainda hoje nós temos dificuldade de acreditar no sobrenatural. E eu quero usar o devocional de hoje para te convidar, me convidar, nessa época de Natal que nós estamos vivendo, a nos abrirmos para o sobrenatural. No sentido de a gente deixar de lado as dificuldades, aquilo que nos prende, a nossa dificuldade de crer, e a gente entender, cara, parte da mágica do Natal não é neve caindo e decoração bonita. A gente fala muito da mágica do Natal, mas não existe mágica no Natal, existe o sobrenatural de Deus vindo e fazendo o que parecia impossível. E eu acho que a gente tem que se abrir para isso, nesse sentido, de dizer, cara, existe um mundo espiritual, existe um Deus que interfere na história da humanidade para transformar a nossa história. Existem coisas fora do comum, fora do normal que acontecem. Não é mágica, né? Mas é esse sentimento muito melhor, que é, cara, existe um Deus que rompe com o ciclo natural das coisas para trazer vida, esperança, renovo. E eu gostaria demais de poder comunicar contigo algo que abra o teu coração para você ser grato pelo nascimento de Jesus, sim, mas principalmente a você abrir o seu coração para dizer, poxa,
Glória a Deus que nós servimos a um Deus que rompe o ciclo natural das coisas. E eu quero me abrir para esse sobrenatural. Quero entender primeira coisa, antes de entender onde ele nasceu, por que ele nasceu, quem que fez, o que aconteceu, quem que veio visitar. Antes disso tudo, cara, o Natal também é a história de Deus rompendo de forma sobrenatural. Para que coisas acontecessem que naturalmente nunca aconteceria. E nós vamos ver isso em duas histórias hoje, que começam em Lucas capítulo 1. Dá uma olhada comigo, Lucas capítulo 1. Nós vemos antes do nascimento de Jesus, que vai aparecer em Lucas capítulo 2, aqui a visita, né? E aqui que vai acontecer o nascimento de Jesus. Nós vemos o nascimento de João Batista. E eu quero ler esse texto contigo e refletir rapidinho contigo. Diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Então a gente vê uma situação aqui. Um casal abençoado, de descendência abençoada, né? Isabel descendente de Arão, cara, o grande, né, parceiro de Moisés, né? Eles eram um casal justo diante de Deus. O marido, né, o Zacarias era um sacerdote, ele servia dentro do templo de Deus, mas ela era estéril e eles eram de idade avançada. Duas dificuldades, dois fatores que impossibilitavam eles ter filhos. Mas olha só a continuação da história. Certa vez, estando em serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Então, tem muito sacerdote ali servindo em volta do templo, fazendo um monte de coisas, mas ele foi escolhido por sorteio para entrar no templo, na primeira parte ali, e fazer o incenso ali. Então ele vai, de certa forma, sair daquela muvuca externa de tudo que está acontecendo, os sacrifícios ali, ele vai entrar no templo e vai oferecer ali o incenso, que era feito todos os dias. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava orando do lado de fora. Então note, ele está do lado de dentro, o povo está do lado de fora. A muvuca toda, ele sai da muvuca e ele agora está num lugar onde ele está sozinho com Deus. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Por que é importante isso aqui? Sua oração foi ouvida. Gente, a Bíblia é cheia de detalhes que, cara, são fascinantes. Eu não entendo nem a metade deles, tá? Mas alguns a gente foi dado a entender, né, estudando ao longo dos anos. Incenso, gente, na Bíblia, tem uma simbologia de oração. Por quê? Porque o incenso é uma coisa que você acende e sobe aquela fumaça, né? Como a nossa oração, né? A gente imagina que é assim, né? Nossa oração subindo para Deus. Claro que Deus não está em cima da gente nesse sentido, né? Mas é uma forma que a gente consegue entender, né? Na nossa realidade a gente consegue entender como as coisas com Deus funcionam. Então, o incenso, em toda a Bíblia, é um símbolo de oração, é um símbolo de, cara, que a oração está subindo, né, a Deus. E olha só, ele está do lado do altar do incenso e diz assim, ó, apareceu à direita do altar de incenso e dizendo, cara, não tenha medo, pois a sua oração foi ouvida. Já está, cara, tudo dentro de um contexto aqui de oração. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você dará o nome dele de João. Ele será motivo de prazer e alegria para vocês e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Meu Deus, só isso aqui, gente. Olha isso aqui, 15. Pois será grande aos olhos do Senhor. Deixa eu pausar aqui. Meu Deus, é tanta coisa para falar, mas vou tentar enxugar. Você quer orar pelo seu filho? Pela sua filha? Você quer fazer uma oração assim, orando o melhor que você puder pedir a Deus pelos seus filhos? Peça isso aqui, ó, do versículo 15. Deus, eu oro que a minha filha, que o meu filho sejam grandes aos olhos do Senhor. Gente, cuidado, a gente ora muito pelos nossos filhos, que eles sejam grandes, né? Que tenha muito recurso, que seja inteligente, tenha um bom emprego, vá para uma boa escola, passe um bom vestibular, né? Cara, ótimo, eu torço por tudo isso para o seu filho e para o meu também, mas
Vamos orar que os nossos filhos sejam grandes aos olhos do Senhor, porque tem gente que é grande aos olhos dos homens, que aos olhos do Senhor não vale muita coisa não. Mas tem gente que talvez não seja tão reconhecida pelos homens, mas aos olhos do Senhor são grandes homens e grandes mulheres. Está aqui a promessa do anjo para Zacarias. Cara, ele será grande aos olhos do Senhor. Né? Ele nunca vai tomar vinho nem bebida fermentada, será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Olha só, cheio do Espírito Santo antes do nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Olha o chamado desse cara. Deixar um povo preparado para o Senhor. E aqui entra o primeiro ponto que eu quero fazer com vocês, que olha a resposta de Zacarias. Ele diz, Zacarias perguntou ao Senhor, como posso ter certeza disso, pois eu sou velho e a minha mulher é de idade avançada? Então, Zacarias, cara, está tendo uma visão de um anjo dentro do templo que já fez uma ligação com o incenso, com a oração dele, e está dizendo, cara, teu filho vai ser assim, assado, ele vai ser grande, ele vai fazer isso, cara. Detalhadamente está falando qual vai ser a função e o ministério de João Batista. E a resposta de Zacarias, eu não estou diminuindo Zacarias aqui porque eu sou igual e você é igual. Eu quero fazer, na verdade, uma ligação nossa com Zacarias. Ele diz, cara, como pode ser isso? E no versículo 18 a gente vê isso. Como pode ser isso? Ele diz, aí ele dá dois motivos. Porque eu sou velho e a minha mulher é de idade avançada. Ele, apesar de tudo que ele viu e ouviu do anjo, ele ainda coloca duas barreiras. Tem dois problemas nessa história. Eu sou velho e a minha mulher tem idade avançada. Como é que vai acontecer isso? E aqui eu quero nos desafiar. Porque tem coisas que às vezes Deus quer fazer na nossa vida, tem histórias que Deus quer transformar, tem realidades que Deus quer que a gente viva, e às vezes a nossa primeira resposta é uma resposta de, mas Deus, como pode? Porque tem esse problema, e esse problema, e esse problema, e a gente dá para Deus uma lista de impossibilidades, como se algo fosse impossível para Deus. Imagine você ter um encontro com um anjo que descreve a vida de um filho que você vai ter, e a sua resposta mas tem esses dois problemas aqui que eu não sei se vocês vão conseguir resolver, não. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade com o sobrenatural. E o Natal, queridos, Natal é um lembrete de que o sobrenatural, ele às vezes invade o nosso mundo natural. A gente está tão preso ao natural que a gente não consegue imaginar, a gente não consegue receber às vezes o sobrenatural. Muita gente hoje tem dificuldade, inclusive com a história do Natal, porque tem coisas sobrenaturais nela. Como explica isso? Como é que funciona? E a gente é tão preso ao mundo natural que a gente não consegue se abrir para a realidade de um Deus que é dono de todas as coisas, que intervém no mundo natural. E a história continua, né? Olha a resposta, eu acho maravilhosa essa resposta no versículo 19 do anjo. Diz assim, então ele diz, né, cara, como é que pode isso? Porque não tem jeito e tal, tem um monte de problema. E o anjo respondeu, sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Diz, cara, como que pode isso? Só o seguinte, eu sou um anjo que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para falar para você o que Deus mandou falar. É assim que pode. Como que pode? É assim que pode. Deus decidiu que ele vai fazer dessa forma. E eu queria, né, até depois, se você for ler o restante do texto, não vou ler todo ele aqui, por causa de não crer, Zacarias ele fica mudo. Né? Até que o bebê nasce, Zacarias fica mudo. E o pessoal entende que, na verdade, né, teve um encontro sobrenatural ali, ele ficou mudo por alguma coisa sobrenatural que aconteceu. Então, o povo conseguiu reconhecer que tinha algo sobrenatural, mas Zacarias está tendo dificuldade de reconhecer algo natural. Se você continuar no texto, você vai ver que o mesmo Gabriel, aqui no versículo 17, que aparece para Zacarias, é o que aparece para Maria. Olha só, então, a esposa dele engravida, fica durante 5 meses dentro da sua casa, e no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, da Galileia, para uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse, alegre-se, agraciada do Senhor. Agraciado, o Senhor está com você. E Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essa saudação.
Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida, dará à luz a um filho, lhe dará o nome de Jesus, ele será grande, será chamado... Ó, mesma coisa aqui, ó. Tá descrevendo aqui a vida de Jesus, o que Jesus vai ser, ó. Ele será grande, será chamado o Filho do Altíssimo, o Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi, ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, o seu reino jamais terá fim. Então, cara, praticamente é o mesmo anjo, praticamente a mesma mensagem. Cara, eu estou descrevendo em detalhes a vida do filho que você vai ter. Assim como o anjo faz com Zacarias. Cara, eu vou descrever em detalhes a vida do filho, João Batista, que você vai ter. E olha a resposta de Maria, como é parecida com a resposta de Zacarias. Olha o que ela pergunta, versículo 34. Perguntou Maria: como acontecerá isso se eu sou virgem? A resposta dela é: mas espera aí, não pode, não tem como, naturalmente é impossível. Explica para mim, porque não tem como isso acontecer por causa disso, daquilo. E o anjo vai continuar dizendo no texto, né? O Espírito Santo, né, virá sobre você e você vai conceber um filho. Você conhece a história, né? Virá sobre você o Espírito Santo e você vai ficar grávido, você vai conceber um filho, é algo sobrenatural, não é do natural. Mas o que eu queria puxar de lição para mim e para você aqui, de reflexão? À medida que a gente prepara o nosso coração para o Natal, esse é o intuito desse devocional essa semana, preparar o nosso coração para o Natal. A primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer que o Natal é a celebração de um Deus do sobrenatural que rompe com a ordem natural para trazer vida, literalmente a vida de dois meninos, João Batista e Jesus, né? Que através do ministério deles e da vida deles traria vida para mim e para você. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer em preparação do nosso coração para o Natal é nos abrirmos para essa realidade. O Natal não é só a celebração de um menino que nasceu. O Natal é a celebração de um menino que nunca deveria ter nascido, de dois meninos que nunca deveriam ter nascido, não do jeito que nasceram. Você viu os impedimentos de Zacarias e de Maria, dizendo: mas como? Peraí, não é normal isso, não é natural isso, como que isso vai acontecer? Não pode isso acontecer por causa disso, daquilo. Então, a celebração do Natal é a celebração de dois meninos que não deveriam ter nascido, naturalmente falando, mas um Deus do sobrenatural rompeu com a ordem natural das coisas para trazer vida, dois meninos, que através do seu ministério trariam vida para mim e para você. Então, primeiro passo para nós essa semana, nessa segunda-feira, celebrando o Natal, é você abrir o seu coração e você permitir que essa magia do Natal, não é uma magia de beleza, de coisas bacanas, de sentimento positivo, mas a magia Magia, vocês entendem o que eu estou falando, né? Quando eu falo de magia, não é magia de mágica, mas a realidade surpreendente, assim como a mágica é surpreendente, ela nos pega desprevenido, não era isso que a gente esperava, a gente não entende como que ia acontecer, é nesse sentido que eu estou falando. Que a realidade surpreendente, inimaginável, que a gente não consegue explicar, de um Deus que decide dar para um casal de idosos estéreis um filho que prepararia o caminho para um outro jovem, para um outro rapaz, um outro menino, que nasceria de uma virgem, que também não entendia como isso ia acontecer. Que a gente possa abrir o nosso coração para isso hoje, que a gente possa abrir o nosso coração para essa realidade e celebrar muito mais do que o nascimento de um bebê, a realidade de um Deus que rompe na minha vida, que rompe na sua vida. Abre seu coração para o sobrenatural, abre seu coração para essa história sobrenatural, abre seu coração para esse tempo mágico, no bom sentido, do Natal, porque, cara, realmente é algo que nos pega né, de surpresa, algo que rompe com o esperado, algo que surge do que parecia nada, né? O texto pode dizer: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Cara, o povo que não estava esperando luz, uau, daqui a pouco Deus puxa do nada uma luz, e aquele que é a luz do mundo, Jesus. Então, assim como, né, num truque de mágica, né, você puxa uma coisa, você, né, que não espera, e você, né, surpreende as pessoas. Deus fez algo sobrenatural na história do Natal.
E eu quero que você abra o seu coração para celebrar esse Deus que faz coisas sobrenaturais, que surpreende todo mundo, que inclusive escolhe uma virgem e uma mulher estéril idosa para trazer os dois meninos que mudariam essa história. Deus faz coisas de forma sobrenatural, de forma surpreendente, de forma diferente do que a gente imagina. E eu quero que você abra o seu coração para essa realidade nesse começo de semana. Nós vamos continuar a história amanhã, né? Mas já vai agradecendo aí, já vai abrindo seu coração para isso, já vai, sabe, permitindo o Espírito Santo trabalhar no seu coração, permitindo o Espírito Santo trazer para você essa consciência desse Deus que age dessa forma, essa celebração do sobrenatural, celebração do romper de Deus nessa história do Natal. E depois nós vamos ver os detalhes do nascimento também, mas nós vamos começar por aqui nessa segunda-feira. Nós vamos orar por isso, para que Deus abra o nosso coração, né, nos ajude nesse sentido, e amanhã a gente volta com mais um devocional. Tá bom? Se você deu um bom dia aí, se você deu um alô, eu não estou te respondendo porque foi previamente gravado, mas um bom dia aí para todos vocês e vamos orar juntos para encerrar o nosso tempo juntos hoje. Deus, muito obrigado, Senhor, porque essa época do Natal, ela é mágica de verdade, mas não mágica por alguma coisa humana, mas mágica no sentido de que o impossível e o imprevisível de fato aconteceu. Não por um truque, não por uma ilusão, mas por causa da invasão do céu na terra, como o pastor Spiller falou na sexta-feira. E Deus, nós paramos para abrir o nosso coração para essa verdade. Paramos para reconhecer que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e o Senhor usa seu poder, sua graça, sua soberania em favor daqueles que são seus, e nós recebemos isso em Jesus no Natal. Muito obrigado, Deus, por essa lembrança, que nós possamos celebrar a esse Deus durante essa época. Abre o nosso coração, remove da nossa mente todo o sofisma, toda a dificuldade, toda a barreira, todo questionamento, que não sejamos como Zacarias e Maria, que só questionam, mas que a gente possa se abrir para essa verdade e celebrar sem necessariamente entender todos os detalhes, mas que possamos celebrar aquilo que o Senhor está fazendo. Louvamos o Senhor, Deus, entregamos a Ti o nosso dia e oramos pedindo a Tua bênção sobre essa semana, esse estudo que nós vamos fazer durante esses dias dessa semana. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente boa. Perdão que eu passei do horário, me empolguei aqui um pouquinho. Amanhã estamos de volta, eu aguardo vocês ao vivo às 7h30 da manhã. Um abraço, Deus abençoe e até lá.